LS Tech na área, chegando mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Luiz Antônio e nós vamos mostrar hoje aí para vocês novas notícias sobre o Assetto Corsa, esse jogo de simulador de corridas lançado pela Kuno Simulazione. Já está aí no mercado há alguns anos, mas no ano de 2018, agora em abril precisamente, nós estaremos tendo a última versão do pack de atualização de todos o pacote de carros, pistas, estarão nessa nova versão, que será o Ultimate Edition. Segundo a produtora, os jogadores serão beneficiados com a combinação realística de direção, somada às novas pistas, novas versões dos carros e uma versão atualizada do jogo. É um pack de prestígio, 3 packs de Porsches, uma DLC de aniversário de 70 anos da Ferrari, dentre outras coisinhas mais. Vamos ter aí 178 carros, estarão disponíveis para escolha já, além de versões especiais reproduzidos em colaboração com as mais famosas marcas de carros. No caso aí nós vamos ter Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus. Galera, vai ficar muito show esse pack, hein, mano? Pra quando que vai sair esse pack então? Bom, quem está anunciando na verdade é a Candy 5 Games, que anunciou para o dia 20 de abril desse ano agora, de 2018. PlayStation 4, Xbox One, já tá chegando aí, né? A gente está em março aí. Hoje eu tô gravando o vídeo dia 6, o nome dele vai ser Ultimate Edition. Como já disse, para PlayStation 4, Xbox One, todas as versões, e PC. A minha resenha que eu tenho para fazer relacionado a esse jogo, Assetto Corsa, é em relação à jogabilidade, cara. A jogabilidade desse jogo é uma particularidade à parte, pelo fato da gente não conseguir jogar você pode até conseguir de repente fazer um ajuste aqui, um ajuste acolá, você pode colocar o que quiser, meu cara, mas se você tiver um teclado ou joystick, você tá pego, mano. Simplesmente porque o Assetto Corsa, segundo os desenvolvedores, ele foi feito voltado para o realismo mesmo, para você ter todas as características de um carro de corrida de verdade, como se você estivesse dentro de um game para um universo de físicas, onde você terá que ter essa finesse aí para você poder virar o volante, de bumpers, chicanes, curvas fechadas, curvas longas, de alta, de baixa, de média, traçados técnicos, enfim, tudo mesclado ao mais puro realismo que uma simulação pode proporcionar ao jogador. Traçados técnicos, várias nuances de percepção, de apex, de visão. Agora, por que? Fico aqui me perguntando, por que eles optaram por esse público assim tão de nicho, né? Porque se a gente for parar para analisar, a gente vai precisar, no mínimo aí, de uma boa grana, né, meu? Porque se vai uma pessoa aí para ter um volante aí, não vai desembolsar nada mais aí que uma boa grana, pelo menos pra gente aqui no Brasil, né? Nada mais hoje em dia. Quanto que custa um volante aí? Um volante para você começar para brincar aí, razoável, é para mais de R$1.000, é para 1.200, nessa faixa aí. Aí se você pegar ainda os tops, cara, os tops ainda vai muito mais além, pode chegar a R$3.000 um volante, quer dizer, um acessório que você vai usar para jogo, que você tá pagando quase um PC gamer, quase o valor de um PC gamer legal aí de entrada aí, né, com boas peças, mas a experiência sem igual, mano. Melhor que isso, só associando um óculos de realidade virtual. Ah, o jogo também dá suporte. Para os Estados Unidos não, a gente pode falar aí lá para onde que dos gringos lá onde que eles fazem esse produto, já é bem mais tranquilo ter um volante. É de boa, qualquer um pode ter um Fanatec aí se quiser. O mais top dos top aí de linha, né? Porém, essa não é a realidade de todo gamer, né? Então eu fico me perguntando, por que será que esse pessoal privilegiou só essa camada de nicho de jogadores, né? É uma pergunta que fica no ar, né, meu? Eles poderiam estar ganhando muito mais se aquele arroz com feijão bem feito. Eu vejo aí nesse patamar de desenvolvedoras fazer a Codemaster. Codemaster, muitas divergências aí entre jogadores, né? Uns falam que é mais arcade, outros falam que visa
arcade, realismo, eu acho que eles estão ali, eles conseguiram sucesso no que eles se propôs a fazer, né? A intenção do pessoal da Codemaster, eu vejo que foi colocar os dois públicos ali, né? Os dois públicos, tanto daquele pessoal, aquele jogador mais casual, como também daquele jogador mais extreme aí, mais hardcore. Bem que eles poderiam, o pessoal da Kuno Simulatione, também ter pensado, né, nesse fator ao lançar o jogo. Mas tá aí, galera, dia 20 de abril aí vamos ter novidade aí, esse Ultimate Pack do Assetto Corsa. Galera, vou fazer minhas considerações em relação ao jogo Assetto Corsa aqui. Do que se trata o jogo? Bom, primeiramente, ele é um simulador ou ele é um arcade para consoles? Ó, eu diria que ele está mais para um simulador para os consoles. Porém, apesar de ele rodar em PC, ele é muito elogiado também, né? Ele passa muito longe de ser um jogo que você vai jogar com um joystick, por exemplo. Mas é inegável. Uma coisa que é muito positiva é o belo visual que todos os carros têm. A parte gráfica é muito bem feita, muito bonita. Bom, vamos falar do ponto positivo primeiro. O ponto alto, o nível maior de simulação, com certeza é o que agrada qualquer jogador de corrida, desse estilo de competição. Quem se decidir se aventurar por curvas do game utilizando um joystick pode ficar bem frustrado. Mas nada que atrapalhe, se a gente for pensar que os auxílios de pilotagem presentes no game, aí quebra um galho, né? O Assetto Corsa se poupa do trabalho de apresentar ao jogador as opções do game. É algo que causa uma certa estranheza. Em tempos de longas apresentações, como visto em Forza, eles optaram por uma apresentação mais curta, mais direto ao ponto, mais de impacto, direto ao ponto. Considerando os modos de jogos, todos parecem um pouco inspirados. Tomemos por base aí o modo carreira nele. O jogador passa por diversas provas pré-definidas, que inclui alguns tipos de desafios, como corridas, drift, provas contra o relógio, que se apresentam em nível de dificuldade ascendente. O senso de recompensa nesse modo é praticamente nulo, salvo o fato de algumas vitórias abrirem novas provas. O jogador não recebe carro ou dinheiro para adquirir outros níveis. No Assetto Corsa isso não é o fator principal e nem existe. Os demais modos seguem uma tendência, chamados eventos especiais aí, como a gente tem em diversos outros jogos do estilo. Então, colocarão o jogador em determinadas situações temáticas, como testar uma Ferrari F40 no circuito de Mugello, em pista da propriedade da própria marca, localizada na Itália. Já a opção de pilotar contra outros modos dos jogos, incluindo treinos, disputa de pontuação ou drift de corrida online, na ocasião da avaliação do game, os servidores do jogo se encontram ativos, pode desfrutar com tranquilidade. Em outros casos, caso o intuito do jogador seja progredir o game e eventualmente receber recompensa pelo esforço, a Assetto Corsa certamente irá frustrar a expectativa, né? Mas seguindo adiante, decepção na apresentação, porém, vem acompanhada de um apuro técnico muito interessante. Uma vez na pista, é notável o trabalho da produtora Kuno Simulatione no quesito simulação. Quanto a isso, a gente pode bater palma para eles, estourar uma champanhe. Todos serão satisfeitos nesse quesito. Não há um grande número de pistas nos jogos, porém as presentes são extremamente fiéis à realidade, sendo que elas são exclusivamente escaneadas a laser, o que ajuda o game a reproduzir a característica como ondulações, altura de zebras, inclinação, como grau de perfeição. É invejável, cara, é invejável. Enquanto a isso, os caras merecem todos os aplausos. Em termos gráficos, o game fica atrás de títulos como Forza, Fórmula 1, Project Cars. Fórmula 1, esse que eu digo é da Codemaster. Porém está longe de ser feio, viu, meu? Te falar que eu já sou da era do R-Factor, ali de bem antigamente, aí, seus 10 anos de atuação aí para trás. Então eu colocaria aí o Assetto Corsa entre um R-Factor 2 e um game da Codemaster, né? Fórmula 1 da Codemaster. Fica ali entre o meio termo ali. Acho que ele bebe das duas fontes ali, próximo aí de qualquer concorrente, por quesito gráfico. A iluminação funciona bem,
apesar de não transmitir aquela sensação dramática vista nos games assim como Forza e o Fórmula 1 mesmo, ou o mais recente Project Cars. Mas fica claro, porém, os gráficos não foram prioridade na hora de reproduzir o título. Então, damos de descontos aí pra eles. Pula. O pessoal do Kunos Simulação. A maior qualidade do Assetto Corsa, porém, está nos efeitos sonoros. O ronco, cara. O ronco é extremamente convincente, cara. Eu diria que é um dos mais convincentes de qualquer título aí de game de corrida. Cara, parece que você está com o ouvido no motor do carro, velho. Do carro específico. Se você está ouvindo uma Ferrari, é uma Ferrari. Você não distingue uma Ferrari simulada de uma Ferrari original que está na tua frente. Simplesmente eles conseguiram fazer um trabalho primoroso, espetacular, mano. Para quem sabe o que é o som dos motores, a diferença de um Porsche, a diferença de um Mercedes-Benz, um BMW, cara, sabe justamente o que eu estou falando. Então, dependendo do seu grau de habilidade, é possível pilotar com as assistências desligadas e ter uma experiência bastante condizente com a realidade e superior à encontrada a títulos concorrentes desses que eu citei anteriormente, como a Project Cars, F1 da Codemasters. A impressão que fica é que o game não passou por ajuste, considerando que a maioria dos jogadores utilizam um controle e não um volante de R$1000. Sabe o que eu estou falando? Você não consegue conduzir simplesmente qualquer carro da forma que você realmente poderia estar fazendo. Você simplesmente fica com as mãos atadas, quase injogável, quase injogável. Assim, auxílios de pilotagem, como freios automáticos, controle de estabilidade, tração, linha de traçado. Ativá-los, porém, torna uma pilotagem extremamente artificial e limitada. Você simplesmente mata o jogo, mata o jogo. Você vai praticamente só assistir o jogo, você não vai jogar. Então, o jogo não permite personalizar cada botão individualmente. Público limitado. Essa é a definição para jogar Assetto Corsa com o volante, que é o de padrão, que você vai aproveitar o máximo, extrair o máximo desse jogo. É um público limitado, a quem tem poder aquisitivo de usar o seu volante. Agora, investir em um volante para ser usado em consoles, porém, coloca o jogador em uma situação delicada, né, velho? A exceção de alguns poucos games aí do tipo exclusivo para as plataformas. A maior parte dos simuladores e jogos de corrida, como o próprio Assetto Corsa, também são encontrados para PC. Bom, considerando isso, por mais que seja interessante que os consoles tenham um jogo como Assetto Corsa, capaz de atingir um ótimo nível de simulação, superar as concorrentes nesse ponto, quem for fanático por simuladores de corrida e quiser se divertir com um game do gênero, tem nos PCs a melhor opção. Isso vale tanto na hora de adquirir um volante quanto nos dispositivos compatíveis, incluindo modelos de geração anteriores capazes de unir o bom e o barato, quando a relação está vasta de oferta de títulos. Se fosse dotado de uma interface mais elaborada, modos de jogos mais aprofundados e um suporte melhor para controles padrão, é bem provável, isso eu digo, pudesse encarar e até mesmo com vantagem as referências do estilo do PlayStation 4 e Xbox One. Como isso não ocorre, ele acaba sendo um jogo capaz de encantar um público bastante seleto. Então, esse é, com certeza, dos melhores da atualidade, simuladores de corrida já feitos até o momento. Então esse foi o Assetto Corsa, está disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One e chegando em abril, aproximadamente no dia 20 de abril desse ano de 2018, o último pack de atualização que será chamado de Ultimate Pack para Assetto Corsa. Bom pessoal, então vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like pra cima. Se você não gostou, um like pra baixo. Se inscreva no nosso canal. Participe aí interagindo. E como diria o poeta do filme Falcão, o campeão dos campeões, primeiro é que importa, não existe o segundo lugar. Ser segundo fede. Valeu, abraço. Fui.